Perdão, gente, eu estava com o microfone mutado, mas bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Agradeço muito a participação de vocês na nossa coletiva de imprensa da Global Agribusiness Forum 2022, né? Hoje aqui a gente tem vários realizadores presentes e também vocês, colegas jornalistas, então muito obrigada. Hoje a gente dá start na programação do GAF 2022, falando um pouquinho sobre o setor em que atuam e os desafios em relação à segurança alimentar, mudanças climáticas e sustentabilidade, que é o tema principal do evento. Cada representante das entidades vai ter uma breve fala e, na sequência, a gente vai abrir perguntas sobre o evento para os temas correlatados. As perguntas elas devem ser enviadas, pessoal, via o chat, que está localizado do lado direito da tela de vocês. Então, para acessar, basta fazer um cadastro bem rápido, com nome, e-mail e senha. E aí você escreve a sua pergunta e, por favor, também não esqueçam de direcionar para o porta-voz e colocar também o nome do veículo que vocês representam, é super importante para a gente saber. Lembrando que o GAF ele ocorre nos dias 25 e 26 de julho, no Sheraton em WTC aqui em São Paulo. Mais uma vez, obrigada a todos. E agora eu vou passar a palavra para o Sérgio Bortoloso, presidente do Conselho do GAF. Bem, muito bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar com vocês e trabalhar com vocês nesse 5º GAF, Global Agribusiness Forum, onde esse ano foi apresentado com um tema muito relevante, muito latente hoje dentro de todo o contexto mundial, que é a segurança alimentar, a mudança climática e a sustentabilidade. Sem dúvidas, 3 tópicos muito importantes aí para o futuro da humanidade, mas que tem que ser tratado e discutido sempre na mesma página. A gente sempre volta a falar isso. O GAF vai ser um evento, como tem sido nos anos anteriores, de discussão plena, do mundo todo participando e a gente apresentando as coisas que, de fato, nós podemos contribuir. Por isso, é um prazer enorme estar com vocês e vamos trabalhar junto para que esse GAF seja um GAF que fique marcado na história, tá bom? Obrigada. Agora eu passo a palavra para o João Gilberto Bento, superintendente de marketing comercial ABCZ. Bom dia a todos. Nós representamos a ABCZ, entidade de 103 anos, com mais de 24 mil associados e presente em todos os estados da federação. A ABCZ cuida do registro, promoção e melhoramento das raças zebuínas e pretendemos participar do debate levando o grande desafio da pecuária para o futuro, né? A pecuária hoje é uma das atividades do agro brasileiro que tem os holofotes do mundo voltado para o seu formato de produção, né? Ela vinha até pouco tempo no processo de expansão horizontal. O desafio hoje é verticalizarmos esse processo, criarmos uma modelagem que nos garanta eficiência produtiva, garanta a produção de alimentos com o menor impacto possível. Então, a gente pretende trabalhar e discutir, abordando principalmente a combinação, né, a aproximação, por mais óbvio que pareça, mas da genética com o manejo nutricional. A genética vem evoluindo rapidamente no Brasil, assim, em todos os sentidos, fruto principalmente das ferramentas de reprodução, né? Temos hoje inúmeras ferramentas para aumentar a velocidade de produção de genética, de multiplicação de genética. Temos novas tecnologias como a genômica chegando, já entrando no processo comercial normal, inclusive. Então, a gente tem aí um desafio enorme pela frente de conseguir conciliar essa produção de genética que está sendo disponibilizada para o país com o modelo de produção, produzindo alimento para esse rebanho de forma com menos impacto possível, né? Temos modelos importantíssimos já sendo trabalhados no Brasil, modelos que vieram para ficar, e que a combinação dessas duas atividades, essas duas ciências, genética com sistema de produção, ou seja, genótipo com ambiente, a gente acredita que possa
trabalhar no médio e longo prazo num modelo que possa não só ser produtivo no Brasil, como exportado, principalmente para os países da faixa tropical do planeta. Então, nós estamos nesse debate, a BCZ vem participando, assumiu essa bandeira, já não é de hoje, né? Então, a gente pretende levar esse debate aí para a reunião do GAF. Obrigada, João Gilberto. Na sequência, com a palavra, Valdir Promícia, presidente Abra Frutas. Bom dia a todos. Sou o Valdir Promícia, presidente da Abra Frutas. Estamos sediados em Brasília, uma entidade relativamente jovem. Temos 8 anos de existência, mas já representamos praticamente 80% de toda a exportação de frutas brasileiras. Hoje, o nosso grande desafio e a existência da Abra Frutas vem no sentido de aglutinar os interesses, né, da exportação de frutas e defender a nossa imagem frente ao mundo. Infelizmente, nós temos grandes problemas com isso, eu acho que todo o agro tem, né? Nós somos muito mal vistos por todo o mundo lá fora, sendo que a grande verdade é que nós somos o agro dos mais sustentáveis do mundo. Então, o nosso desejo é aproveitar os temas, né, do fórum, que são muito bem pertinentes, muito atuais, e mostrar para o mundo o quanto que nós somos sustentáveis, né? O Brasil ele exporta muito pouco, é muito tímido na fruticultura, na exportação de frutas. Nós participamos nós somos o 24º país exportador, estamos atrás de países bem menores que o nosso. Porém, a gente entende que a nossa fruticultura não foi feita no passado para a exportação. Nós temos um mercado gigantesco interno e sempre trabalhamos com o mercado interno. E aí o evento das exportações é muito novo no Brasil, não temos a cultura exportadora, mas o que temos acontecendo é uma agricultura, é uma fruticultura muito moderna, muito sustentável e amigável ao clima. Enfim, eu acredito que nós precisamos mostrar isso para o mundo para poder desenvolver mais e mais a fruticultura, que tanto ajuda, né, mesmo sendo pequena, representando menos de 1% da exportação do agro, ela representa 16% na mão de obra brasileira. Então, a distribuição de renda através da fruticultura, ela é incrível, ela é uma das que mais emprega. Nós estamos falando em praticamente 2 empregos a cada hectare, enquanto que outras culturas precisam aí de um funcionário a cada 200 hectares. Então, a contribuição social da fruticultura no Brasil é relevante e nós precisamos juntar forças para poder mostrar para o mundo o quanto nós somos sustentáveis, o quanto o Brasil sabe fazer, ser amigo do clima, ser amigo do social e mostrar isso para o mundo e poder realmente implantar o nosso potencial lá fora, conseguindo abrir o espaço para outros mercados. Hoje, esses 1 bilhão que nós exportamos ultimamente, a gente está focado em três destinos, né, que é União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos. Então, precisamos ampliar isso e é muito bom participar do fórum. Agradeço muito o convite e usar essa ferramenta para que os nossos interesses comuns, né, tenhamos continuidade e, enfim, falemos a mesma língua, né? Isso que é o mais importante, eu acho. Muito obrigado. Obrigada, Valdir. Agora eu passo a palavra para o Cesário Ramalho, presidente institucional da Abramilho. Cesário, o seu microfone está no mudo, só lhe avisando. Muito bom. Bom, muito obrigado aí pelo convite. Eu acho que a Abramilho,
que eu represento aqui nesse momento é a Associação Brasileira dos Produtores de Milho, né? É uma entidade jovem que nasceu com o objetivo de minimizar o efeito das novas tecnologias, de abrir, dar a conhecer à sociedade de uma maneira geral, e interna, brasileira e externa, de que essas variações genéticas, como diz o João Gilberto, como diz o Valdir aí há pouco, elas evoluem muito. E nós temos imensas resistências nos mercados brasileiros e no mercado externo. A Abramilho nasceu com esse objetivo, com esse foco, de melhorar fazer entender a questão, simplesmente falando da transgenia, o transgênico. E eu acho que a Abramilho, com esse pouco tempo de vida, ela está conseguindo mostrar, tornar uma coisa mais simples, né? Não é o que é a transgenia. Não é uma coisa cientificamente trabalhada, provada, e nós vencemos isso. Nós crescemos a produção brasileira, que dobrou nesse período, em curto período, onde a Abramilho está existindo. Nós temos aí uma associação internacional, que a Abramilho foi fundadora, e que um membro nosso da nossa fundação, fundador, que é o Paulo, que é o atual presidente dessa entidade, que é a Maisal, que é uma entidade global, junto com os produtores de milho dos Estados Unidos, através da National Corn Grow, e os produtores de milho da Argentina, a Maizar, que é a produção de milho e sorgo na Argentina. O Paulo Bertolini é atualmente o presidente brasileiro. Nós temos uma rotatividade anual e trabalhamos em conjunto pela tecnologia, pela difusão da tecnologia, e para que essa tecnologia vá invadindo outros países, porque o Brasil precisa de mais milho e o mundo precisa de mais milho. Nós precisamos de milho para alimentar e fazer a proteína animal, aumentar a produção da proteína animal, porque nós temos demanda do frango, do suíno e hoje dos bovinos, que também crescem nessa dependência do milho. Portanto, o milho, eu julgo o milho o grão de ouro, é o grão do momento, é a grande oportunidade do nosso país para a nossa agricultura, é o milho. E não esquecendo que o milho tem uma participação importantíssima no mundo verde, no combustível limpo, no combustível renovável. E, para isso, nós temos também no nosso grupo o Guilherme Nolasco, presidente da UNEM. A UNEM, que nasceu também lá no Mato Grosso, hoje é uma entidade nacional. Temos indústrias muito grandes se implantando e passa já a ter uma importância muito grande nessa questão da energia. Portanto, acho que a Abramilho nasceu com uma proposta específica e se tornou uma entidade nacional ligada aos grandes problemas nacionais. Não adianta nós, agricultores, sermos eficientes, sermos sustentáveis, porque somos sustentáveis. Como disse o Valdir, nós temos a melhor agricultura do mundo sob o ponto de vista de sustentabilidade. A Amazônia não faz parte dessa agricultura brasileira. E é isso que nós temos que defender no GAF. O GAF é um conjunto de coisas idealizado
para mostrar ao mundo, debater, mostrar e debater com o mundo, conversar com o mundo, que nós somos sustentáveis, que nós não utilizamos nas nossas lavouras nada além do que a Europa ou os Estados Unidos estão utilizando. Portanto, eu acho o GAF uma das coisas mais importantes que já aconteceram no Brasil moderno, nesse Brasil contemporâneo, que é juntar as entidades, é nos juntarmos. Uma andorinha não faz verão, mas nós conjuntamente faremos o verão. Nós temos a fruta aí com 1%, o potencial que tem o nosso país para isso. O milho, arrematando, ele está presente em 95% do território brasileiro. É a grande cultura do país, com produtividades medíocres no Nordeste, mas com possibilidades imensas de crescimento, como a própria Abramilho mostra no projeto Prospera, em que estamos levantando agricultores que produzem 10 sacos de milho por hectare para produtores produzindo até 80 sacos por hectare. Começamos um projeto há 7, 8 anos atrás, com 50 agricultores. Hoje temos em Pernambuco mais de 1.000 agricultores. Portanto, o potencial brasileiro é imenso. E eu repito, o milho é o grão de ouro. Vamos trabalhar muito essa questão dentro do GAF e sempre alertando que os compradores do milho estão aí no Porto, esperando. E em Santa Catarina, ou as várias regiões brasileiras, estão também aguardando milho, porque nós somos o maior exportador mundial de carne de frango, terceiro, quarto maior de carne suína, e o primeiro também de carne bovina, que começa a produzir o resíduo do etanol, o DDG, e também, evidentemente, o milho. Muito obrigado, e eu acho que estamos todos aqui de parabéns por nos juntarmos para debater, enfrentar. Nós temos argumentos, nós temos inteligência, nós temos estratégia para mostrar ao mundo. Não vamos dar pontapé em ninguém. Nós temos que mostrar com inteligência, com competência. Não vamos xingar ninguém, nem a mulher de ninguém, porque são todos compradores. Quando não são compradores, são influenciadores, como a Europa é influenciadora dos mercados da Ásia, que tão importantes são para nós. Muito obrigado. Obrigada, Cesário. Agora a gente vai ouvir um pouquinho da Sula Alves, diretora técnica ABPA. Sula, o seu microfone está no mudo. Desculpa. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui nesse fórum que é de extrema relevância, especialmente no momento, né? Como os colegas já colocaram antes. Nós temos que nos apropriar do que de fato somos e não deixar que quem não nos conhece falem sobre nós, né? O que está acontecendo aí exatamente os que desconhecem o nosso processo vêm tomando a voz e sendo a voz que chega ao consumidor, chega ao público em geral. Então é de extrema relevância a gente falar a respeito disso e lembrar, se nós estamos falando de sustentabilidade, é uma visão que não pode caminhar sem um equilíbrio, né? Um equilíbrio daquilo que se considera os tripés social, econômico e ambiental. Uma coisa não vai caminhar sem a outra. E o Brasil, como um grande produtor, como sempre foi chamado de celeiro de alimentos, tem naturalmente a aptidão para ser sustentável. Essa é a questão que nos diferencia dos demais mercados e que a gente não pode deixar vozes que desconhecem o nosso processo, criar essa imagem que está tomando o mundo, né, seja no país aqui ou outros países, trazendo imagens negativas, pejorativas sobre o processo produtivo, não só o Brasil, né, mas diversos outros mercados,
tem sido aí alvo de ataques e de falácias por justamente aqueles que não conhecem, né? Então, falar de sustentabilidade sem considerar o aspecto econômico-social não é sustentabilidade. Ela tem que andar num tripé único de equilíbrio, né? E para ser sustentável tem que ter vocação. E quando a gente fala em vocação agrícola, de fato, não tem como pensar em outra localização senão o Brasil. Como a gente reúne todas as características naturais para uma produção sustentável, como foi colocado aqui, de seja proteína animal ou vegetal, né, ou alimentos de qualquer origem que seja. Nós estamos aqui, então, com uma grande incumbência, no momento em que se discute muito acerca de sustentabilidade e segurança alimentar, no sentido de se assegurar o acesso ao alimento, aí recai mais ainda uma grande responsabilidade para o Brasil. É produzir alimento sustentável, tendo já aptidão para fazer isso como ninguém mais tem, né? E se preocupar ao mesmo tempo que atender essas questões, é se preocupar em colocar alimento no prato de pessoas, sejam aquelas que têm condições de pagar por determinados diferenciais e sejam aquelas que não têm condições sequer de se alimentar todos os dias. Então, isso é ser sustentável, é considerar todos os aspectos em conjunto, é considerar a responsabilidade contra a fome. Isso tudo não pode ser uma agenda pautada por questões de filosofias vãs, sem considerar um contexto, sem considerar a realidade. Aqui, então, creio que nós juntos vamos assumir esse papel de falar e sermos os porta-vozes e trazer realmente, de uma maneira racional, a discussão, produção de alimento sustentável. Isso é algo que pode ser, de fato, feito por nós no Brasil. Obrigada, Sula. Agora eu passo a palavra para o Plínio Nastari, presidente da Tagro. Muito obrigado. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Sérgio Bortoloso, presidente do Conselho, do GAF, que também já foi presidente da Abramilho, presidente da Maisal, é vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Muito prazer estar com você aqui, Sérgio. Quero cumprimentar também os nossos outros colegas aqui presentes, representando a BCZ, o João Gilberto Bento, pela BPA a Sula, pela Abrafrutas o Valdir Promícia, pela Abramilho o Dr. Cesário Ramalho, que já foi presidente da Sociedade Rural Brasileira, já foi presidente executivo da Abramilho, já foi presidente da Maisal, é também hoje presidente do Conselho do Agronegócio da Associação Comercial de São Paulo, uma grande liderança também, junto com os outros companheiros aqui, colegas. E faz parte do conselho e da organização do GAF, o Fórum Nacional Sucroenergético, que tem como presidente o Mário Campos. Pela Maisal, prazer estar aqui junto com o Paulo Bertolini. Participa do GAF a Sociedade Rural Brasileira, cuja presidente é a Teca Vendramini, e está junto aqui com o Guilherme Nolasco, presidente da UNEM, que é a União Nacional do Etanol do Milho. Bem, o que eu queria dizer é que, em primeiro lugar, o Global Agribusiness Forum não é um evento de Brasil, ele é um evento internacional. Nós estamos na 5ª edição desse grande evento internacional, é o maior evento internacional do agro a nível global, um evento só para convidados, e são convidados escolhidos do mundo inteiro, mais de 3.000 convidados para participarem desse evento, palestrantes de diversos países, do mais alto nível, e um histórico que nós construímos já no GAF de discussões relevantes sobre temas globais. A discussão deste ano, ela se centra nessa questão de sustentabilidade, mudança climática, preocupações gerais com a melhor compreensão e regulação de como é que deve funcionar o comércio mundial de forma justa e competitiva. Por quê? Porque nós estamos assistindo a uma verdadeira
guerra de informação que precisa ser desmistificada. E isso não tem o Brasil só como vítima. Isso é um fenômeno que tem atingido produtores do mundo inteiro e que acaba trazendo distorções, acaba trazendo prejuízos, e é para discutir exatamente como é que deve se construir uma relação multilateral de comércio justa e competitiva, em bases sustentáveis, que é o objetivo a que se propõe essa organização do GAF. Nós vamos ter em mais esta edição de 2022 um evento que vai contar com representantes da Organização Mundial do Comércio, de representantes da Comissão Europeia. Este é o único evento global do agro que tem o apoio institucional do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, da Comissão Europeia, de mais de 30 países individualmente que apoiam o evento e participam do evento através de suas delegações e de suas participações na construção do programa. E este vai ser um evento que vai ser dividido de uma maneira bastante inteligente para permitir a discussão de todos os temas que envolvem essa questão do agronegócio e da produção sustentável de alimentos para o mundo. Então, durante os 2 dias, são 2 dias inteiros, durante os 2 dias, pela parte da manhã, nós vamos ter sessões integradas, então todos os participantes vão estar assistindo um palco único durante a parte da manhã, e na parte da tarde nós vamos ter 4 palcos operando simultaneamente com programações simultâneas, em paralelo, para que a gente possa abranger toda a dimensão das questões que estão relacionadas ao agro atualmente. Em relação ao Brasil, que está tão bem representado aqui nessa coletiva hoje de imprensa, o que é que eu gostaria de dizer que distingue o Brasil dentro desse cenário global? O que eu posso dizer na nossa avaliação é que o que distingue o Brasil é a integração das cadeias produtivas, cada vez mais intensa. É a integração da produção de grãos, milho e soja, com a produção de bioenergia através do etanol, com a produção de carne através do DDG, que é obtido como coproduto, ou o bagaço de cana, que também é coproduto, que são coprodutos que servem para a intensificação e para a alimentação animal, então intensificação da pecuária bovina, para a integração com cadeia de suínos e aves, com a produção de bioenergia a partir do etanol, de cana, de milho, com a produção de biodiesel, agora com a produção de biogás e biometano, tudo isso ocorrendo de forma integrada, virtuosa, agregando valor, gerando emprego, gerando renda, e isso tudo acontecendo de forma sustentável. O Brasil já foi aclamado nos últimos anos, inclusive nas discussões anteriores do GAF, como a esperança mundial para o abastecimento de alimentos. A FAO, a OCDE e o USDA são unânimes e convergem na visão de que o Brasil deverá responder por pelo menos 40% do crescimento do consumo de alimentos no mundo até 2050. Essa é uma responsabilidade muito grande. Fazer isto de forma econômica, com segurança alimentar, com sustentabilidade, é uma responsabilidade muito grande.
E é esta responsabilidade que esses realizadores do GAF, junto com a Datagro, trazem para essa discussão de forma organizada e de forma competente, com a adesão e com a participação de representantes de todos os países relevantes do mundo. Então, para nós é uma satisfação participar dessa iniciativa, e eu tenho certeza que as autoridades presentes, os técnicos e os especialistas presentes vão mais uma vez abrilhantar essas discussões nos 2 dias em que nós estaremos reunidos, nos dias 25 e 26 de julho. Então, esperamos contar com a participação ativa da imprensa para ajudar a transmitir essas informações tão relevantes que serão objeto das discussões do GAF. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras. Agora, na sequência, nós vamos ouvir Paulo Bertolini, presidente MaisAl. Bom dia a todos. Mais uma vez é uma honra para a MaisAl poder participar do GAF, esse importante fórum, esse ano novamente com painelistas dos 3 países que formam a Aliança Internacional do Milho, que é os Estados Unidos, a Argentina e o Brasil. Esses 3 países juntos são responsáveis por 50% da produção mundial de milho e por 70% daquilo que é comercializado internacionalmente. Daí a relevância dessa aliança. Ela é formada basicamente por 4 instituições de produtores, essencialmente produtores familiares desses 3 países, pela Argentina a MaisAr, pelo Brasil a Abramilho e pelos Estados Unidos a National Corn Growers Association e US Grains Council. Essa união, nós somos concorrentes, essencialmente concorrentes no mesmo mercado, mas temos uma pauta comum nessa aliança, que é trazer a voz única dos agricultores desses 3 países, principalmente contra as barreiras comerciais, normalmente pautada em cima de proteção local e também em cima de dogmas que a gente tenta trabalhar e desfazê-los. Nós também buscamos acesso à tecnologia e principalmente à biotecnologia, que tem trazido um excelente resultado na qualidade nos produtos que desenvolvemos nos nossos países. Também somos uma voz, uma contrapartida à questão dos MRLs, que são os resíduos, níveis de resíduos máximos de pesticidas. As nossas decisões, o que a gente busca, que as decisões desses países, principalmente os países importadores, na questão regulamentatória, ela seja baseada na pesquisa e na ciência, portanto, não em cima de dogmas. E juntos, nossos 3 países são mais fortes, levando a nossa mensagem, que é uma mensagem essencialmente de agricultores familiares, para esses países que consomem ou que produzem milho no mundo todo. Estou à disposição, ao final dessa coletiva, para responder qualquer pergunta que seja de interesse de vocês. Obrigado. Obrigada. Agora, por fim, nós vamos ouvir um pouco do Guilherme Nolasco, presidente executivo da UNEM. Bom dia a todos. Eu represento o setor de etanol de milho, talvez a entidade mais jovem aqui, com 4 anos de existência. Quero agradecer ao Sérgio, ao Plínio e a todos os demais companheiros a oportunidade de estar junto com vocês. Meu pai sempre me disse, ande com os bons, que será um deles. Então, eu estou tentando me aproximar de vocês aí. Eu acho que o etanol de milho, antes de falar do etanol de milho, falar um pouco da agenda do GAF, essa agenda de segurança alimentar e transição energética com descarbonização, talvez seja a agenda mais importante daqui para 2050 por todo mundo. Então, os temas estão muito oportunos nessa edição deste evento. Eu acho que o etanol de milho
ele se traduz um pouco disso tudo, como o doutor Plínio já falou. Nós somos aí, hoje, já 15% da produção nacional de etanol, com grandes perspectivas de crescimento, mas o etanol é uma cesta de negócios de economia circular, né? A cada tonelada de milho se produz aí 30% em coprodutos e farelos de milho, tão importante, usados em várias cadeias, né? Suinocultura, avicultura, bovinocultura, até na indústria PET, hoje é um grande comprador deste produto, né? E essa participação, então, de produzir um biocombustível e colaborar com a descarbonização, com essa transição energética. O etanol é a melhor opção de mobilidade para o Brasil e para países também com uma economia com uma renda per capita menor, seja pelo ciclo de vida deste combustível no carro, e seja pelo poder de compra e a rede de abastecimento já instalada. Então, a gente tem visto grandes montadoras investir nos carros a etanol como a grande solução das metas de descarbonização até 2050. Mas voltando um pouco, né, para o ciclo de vida da produção desse biocombustível, né, o Brasil é o único país do mundo com conhecimento e tecnologia aplicada à agricultura tropical capaz de produzir alimentos e biocombustível na mesma safra. A gente produz aí uma safra de soja e em rotação de cultura com o plantio direto, imediatamente a gente já planta o milho e colhe, e temos um potencial muito grande para a terceira safra, que não incorporamos ainda a irrigação no nosso sistema de produção. Então, juntamente com uma pecuária extensiva, que abriga menos de 1,5 cabeças de gado por hectare, a gente tem uma condição grande de avançar a produção da segunda e da terceira safra, gerando muito farelo de milho, seja de soja ou de milho, para alimentação, para intensificação dessa área de produção de carnes e disponibilizando terras para o aumento do cultivo de grãos, ou seja, uma economia toda circular, gerada através de integração de culturas, sem ter a necessidade de avançar sobre novas áreas de cultivo e de trabalho. Então, acho que lugar nenhum do mundo, né, tem esta condição. Nós precisamos falar isso ao mundo, que a gente consegue, no mesmo ano, em plantio direto, sem remover o solo, produzir 2 e 3 safras, induzindo, apesar de produzir um biocombustível diferente do que o primeiro mundo às vezes prega, a gente é indutor do aumento da produção e oferta de alimento. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com excedentes exportáveis que até então não se agregava valor e trazendo riqueza ao produtor, e ele com riqueza, ele está fazendo investimento, ele está plantando mais milho de segunda safra. Temos no Mato Grosso, por exemplo, apenas 60% da área de soja se cultiva milho de segunda safra, né? Então, tudo isso reunido, né, com agregação, como disse o Plínio, agregação de valor, de emprego, de renda e de impostos aos estados para fazer infraestrutura e manutenção dos serviços básicos. Então, tudo já foi dito, eu paro por aqui, mas eu acho que o sistema de produção, o ciclo de vida da produção de grãos, terminando na produção de alimentos e de bioenergia, é algo que só nós temos isso no mundo. E só para finalizar, os Estados Unidos é o país que mais produz etanol de milho no mundo, em torno de 60 bilhões de litros. Eles usam do gás e do milho cultivado numa safra. Nós temos a floresta plantada como matéria-prima para geração de energia, de vapor e energia, jogando excedentes na rede nacional, e o milho, que é de uma segunda safra, que só nós conseguimos fazer. Então, eu agradeço a oportunidade e espero aí poder contribuir com essa coletiva naquilo que for preciso. Obrigada a todos pelas palavras. Também queria agradecer ao Plínio Nastari, que ele vai precisar se retirar agora da coletiva por conta de um compromisso. Muito obrigada, Plínio.
Agora a gente vai seguir para as perguntas, tá bom, pessoal? Só lembrando que elas precisam ser enviadas pelo chat, com o nome de vocês, da imprensa e direcionada a quem vocês querem fazer a pergunta, tá bom? Eu já tenho uma aqui. Vamos começar. A primeira pergunta é para o Cesário Ramalho, ok? A pergunta é da Ana Magno, da Reuters. A pergunta é a seguinte: por que o Brasil ainda não começou a exportar o milho para os chineses, sendo que já haveria um acordo alfandegário para começar os embarques? O que está faltando? O microfone está no mudo, Cesário. Aí. Bom, primeiro agradeço a Reuters aí por estar aqui conosco, e ela acompanha profissionalmente o agro brasileiro com muito equilíbrio. Bom, eu acho que o Brasil, o milho brasileiro, ele não precisa, ele precisa de todos os mercados, mas ele é muito pulverizado nas suas vendas. Nós temos uma pulverização muito grande. Essa, aliás, é uma das grandes vantagens do mercado de milho que nós temos para explorar, para conquistar, né? Então, o mundo quer um pouco de milho, todo mundo quer milho, né? A China, você fala assim, porque a China compra 80% da soja brasileira, algo como isso. A China compra 50% da carne brasileira. Nós temos uma dependência da China nesses dois produtos do agro muito grande, excessiva. Na soja, muito forte. No milho é mais soft a coisa, é mais leve. Nós temos como maior comprador de milho do Brasil hoje, nós tínhamos o Irã há pouco tempo, agora temos o Japão, nós temos o México, nós temos a União Europeia. Então, nós temos uma pulverização muito grande nas exportações de milho lá fora. E temos um consumo de 70% da produção, que é muito importante para o nosso país, para nós brasileiros, para a nossa indústria, que gera um volume de empregos bastante significativo, aí, na ordem de 4 milhões de empregos a cadeia do milho. Portanto, eu não tenho essa preocupação, essa ansiedade da China. Eu acho que a China é mais um comprador. Então, nós temos, sim, algum problema que estão sendo resolvidos, principalmente a questão de eventos, produtos que são aprovados aqui pela CTN Bio e que ainda não foram aprovados na China. Mas isso está caminhando. Protocolo firmado e está caminhando. Vai ser, eu acho, pelas informações que a gente tem do Ministério, que nós, esse ano, vamos estar aptos a exportar para a China. Mas eu não tenho, como produtor, como presidente institucional aí da Abramilho, eu não tenho nenhuma preocupação com essa questão da China. Eu vejo que forçam essas perguntas como se a China resolve todos os problemas. Mas eu não entendo assim, e eu entendo que a China, para o milho, ela vai ser mais um comprador. Mas nós estamos num caminho certo. A ministra Tereza estava bastante inteirada disso, trabalhando por isso. E lembro para vocês que o ano passado, quando nós tivemos uma quebra de mais de 25 milhões de toneladas na produção de milho, tivemos uma carência, uma falta de milho no mercado muito grande, importamos o milho dos Estados Unidos e nós tínhamos também um problema que nós estamos tendo com a China, né?
questão de eventos diferentes. A CTN Bio provocou-se uma reunião mais rapidamente e aprovamos esse evento americano e comprou milho. Provou-se que existia uma especulação tão grande, não é? E o milho apareceu no mercado, teve naquele momento uma queda de preço, deu mais segurança ao mercado. Portanto, tenho certeza que nós estamos caminhando para abrir esse mercado da China, que evidentemente é importante, mas não é fundamental como é o da soja. De forma alguma, é a grande vantagem do milho, é essa daí. Espero ter respondido. Obrigada. A próxima pergunta é para o João Gilberto Bento. Ela foi feita pelo Elcio Fonseca, jornalista da ABCZ. Ele quer saber como garantir a produção de carne e leite no Brasil de forma sustentável. Há ferramentas ou programas acessíveis aos pecuaristas, especialmente aos pequenos e médios que têm menos recursos? Elcio, existem duas linhas que a ABCZ tem defendido e que, inclusive, vai levar aí no debate do GAF, que é levar essa genética melhoradora, principalmente para a base da produção. Os pequenos e médios produtores representam mais de 80% das propriedades de pecuária no Brasil. Nós temos que lembrar que pecuária, além de carne, tem o leite também, e o Brasil vem crescendo muito na produção de leite nos últimos anos, fruto principalmente da inclusão da genética zebuína com a genética europeia. O girolando é a base dessa genética. Isso leva a produção de leite para o Brasil Central, para as regiões do norte do país. E outro aspecto de fazer essa genética chegar, inclusive a ABCZ tem programas voltados a essa, vamos dizer, democratização dessa genética. Nós temos um programa que é o Progenética, voltado exatamente a esse objetivo, crescendo, já está praticamente em todos os estados do país. Nós temos outra preocupação também, que é garantir a produção de alimentos, né? Para esses animais, obviamente. Nisso, a gente está trabalhando muito em parceria com a Embrapa, em programas de promoção à recuperação das pastagens. A gente, estatisticamente no Brasil, às vezes a gente erra em números que dá uma Argentina, dá um Uruguai, né? Mas estima-se que no Brasil hoje tenhamos aí em torno de 160 milhões de hectares de áreas de pastagem, das quais estima-se também que em torno de 50%, 60% com níveis de degradação que precisam ser trabalhadas. É quase a produção, a área disponível para a produção de grãos no Brasil. A gente costuma dizer que, inclusive, que a próxima fronteira do Brasil, fronteira agrícola do Brasil, serão as áreas de pecuária a serem recuperadas, as áreas de pastagem a serem recuperadas, áreas que foram consolidadas ao longo do século passado, portanto, são áreas já consolidadas, áreas produzindo e que precisam ser trabalhadas. Então, a gente fazer chegar esse conhecimento e essas soluções para essa pequena e média propriedade, tanto da genética quanto de soluções para a reforma da pastagem, é um dos objetivos que a gente tem trabalhado hoje. O potencial é enorme. Os sistemas de integração, foi falado aí da integração das cadeias produtivas, ela é uma consequência dessa tecnologia de sistemas de integração para a reforma de pasto, ou seja, à medida que o pecuarista começa a se tornar um pouco agricultor, o agricultor também se tornando um pouco pecuarista, né? A modelagem que a gente está propondo é exatamente essa, até porque o Brasil é um país pastoril, a gente não pode abrir mão dessa vocação. Então, parte da produção produzida a pasto e parte principalmente de terminação do rebanho, que você garante qualidade, uniformidade das carcaças e diminuição do ciclo, ser feito com sistemas de arraçoamento. 3 meses de confinamento, você consegue chegar a um padrão de qualidade de excelência usando esse modelo. Base na genética, com base na reforma das pastagens. E aí tem um sistema de integração ILPF, que é um programa que a gente desenvolve em parceria com o Embrapa e vários outros parceiros, que promove exatamente a recuperação de pastagens usando a agricultura. A agricultura ajuda a financiar a reforma desses pastos. Hoje, para você reformar um pasto degradado, é 5, 6, até 10 mil reais por hectare. Em muitas regiões, não paga o custo da terra.
Então, você tem que buscar modelos para ajudar a financiar a recuperação desses pastos. Lembrando que recuperação de pasto pressupõe aumento de produção de massa, portanto, mais sequestro de carbono. Se você coloca o componente florestal, que é o ILPF, você reserva, estoca mais carbono, totalmente alinhado também com a política de mitigação de emissão. Então, são modelos que a BCZ hoje trabalha e defende, principalmente, né? Fazer essa genética chegar à pequena e média propriedade e, junto com ela, modelos de produção que possam garantir essa genética se expressar. Porque se você não tiver genética, se tiver genética, mas não tiver uma qualidade nutricional, não vai adiantar muito. Então, é isso que a gente tem vem trabalhando, tem um potencial espetacular para as próximas décadas. A gente pode aumentar em 50% a produção de grãos, fazendo sistema de integração, envolvendo o produtor. É um desafio enorme, mas a gente tem percebido, com as experiências que a gente tem adotado, que tem retorno, que tem dado resultado, os produtores têm entendido e têm compreendido. Isso vai impactar em toda a cadeia produtiva, desde a parte de insumos, máquinas, equipamentos. Máquinas e equipamentos, inclusive, é um gargalo que o pecuarista tem e que precisa ser superado. A gente tem buscado soluções, mas é uma superação que vai ter que se buscar, né? Então, a gente tem essa expectativa extremamente positiva para as próximas décadas de que a gente encontre, de fato, esse modelo. Não é o sistema predominante hoje. O sistema ainda é aquele velho sistema de produção a pasto, já inserido vários componentes de nutrição, que tem melhorado, tem diminuído o ciclo, mas ainda não é o modelo atual que a gente propõe, né? Lembrando que nós estamos falando de um país continental e muito heterogêneo, né? A gente tem que considerar esse aspecto e isso é parte do desafio. Mas a BCZ está muito empenhada em trabalhar o pequeno e médio produtor, tanto em permear a genética, fazer essa genética chegar a ele, bem como chegar também em modelos de produção de alimento para esse rebanho que garanta produtividade com um viés totalmente voltado à questão da sustentabilidade. Muito obrigada. A próxima pergunta vai para o Guilherme Nolasco. Qual é a expectativa pelas discussões desses temas relacionados no dia do evento? Outra coisa, como é que está a expansão do etanol de milho no Brasil? O microfone está... Quem é a pergunta, Gabriela? Desculpa. Qual é as expectativas para os debates no dia do evento e como está a expansão do etanol de milho no Brasil? Eu acredito, obrigado pela pergunta, eu acredito que a expectativa é muito boa, tendo em vista a rica grade de programação com formadores de opinião do Brasil e do exterior. Eu acho que é o momento, sim, da gente... As palavras nossas aqui, você viu como elas se integram? A palavra do Cesário com a do Plínio, com o João Bento falando, com o Valdir, com a Sula, né? No final, todos aqui estamos numa cadeia integrada de negócios, interligada, e a gente precisa, uma hora, né, capturar todo esse carbono da pastagem, do biocombustível, do suíno, das aves, do boi. Então, a expectativa, eu acho que é muito boa para a gente mostrar um pouco o que nós estamos fazendo, né? O Brasil, eu acho que ele tem uma característica, o desafio do futuro já acontece aqui, ele é presente. Talvez a gente precisa se esforçar para mostrar isso ao mundo. Esses dias nós apresentamos esse ciclo de vida de integração, lavoura, pecuária, floresta, biocombustível, para um presidente de uma montadora de veículos. Nós estamos juntos construindo uma narrativa para ele levar para a Alemanha, né? Então, a expectativa é muito boa, a gente precisa se esforçar para traduzir tudo que a gente tem feito nessas cadeias de produção e a possibilidade de crescimento da produção de oferta de alimentos até 2050. O Brasil é responsável por isso, nós temos esse compromisso, não podemos fugir dele, mas a gente consegue, com sustentabilidade, com as áreas disponíveis, com entregação de culturas, cumprir esse papel, né? Talvez políticas públicas serão necessárias para levar
financiamento ao produtor, para levar seguro rural a esse produtor. Nós temos ainda, né, como diz nosso ministro Alisson Paulinelli, o grande desafio nosso é levar seguro a agricultura brasileira. Essa é uma agenda extremamente importante para que a gente possa trazer o estímulo e o crescimento da produção sustentável. Então, eu acho que esse fórum a gente pode resumir em 2 dias tudo que a gente está fazendo e os desafios que temos a 2050 para poder colaborar com a transição energética e com o aumento da oferta de alimentos. O setor de etanol de milho está contribuindo com isso, né? A gente tem trazido previsibilidade de compra de milho. Espera aí, apagou a luz aqui, desculpa. Previsibilidade de compra de milho ao produtor, ele tem conseguido se programar, comprar insumos 1, 2 anos na frente, né? Ele tem tido agregação de valor ao seu cultivo, e essa área, para você ter uma ideia, de 2017 para 2021, a área de milho de segunda safra cresceu 50% em 5 anos, né? E ela vai continuar crescendo, né? Você tem uma janela muito pequena de plantio, e aí o agricultor precisa de máquina, plantadeira, trator, depois ele precisa de pulverizador, porque os tratos culturais são feitos ao mesmo tempo, depois ele precisa colher numa janela muito curta, e essa possibilidade de um agricultor que saiu de um milho de 17, 18, 20 reais para um milho de 60, 70, 80 reais, está trazendo riqueza a ele, e esse círculo virtuoso de investimentos vai gerar o aumento da oferta de milho, e o etanol de milho vai crescer com isso. Nós temos uma expectativa para 2030 estar produzindo mais que o dobro dessa safra, ou seja, 10 bilhões de litros. Esses 10 bilhões de litros vai levar 6 milhões de toneladas de farelo de milho, que vai para a pecuária, que vai para o suíno, que vai para aves, que vai para os peixes. Então, essas cadeias vão crescer todas juntas, integradas, gerando energia, bioenergia e alimentos. Então, nós precisamos, Cesário, chegar nos 200 milhões de toneladas de milho nesse país, né? Porque não vai faltar milho nem para suíno, nem para aves, nem para biocombustível. Além de tudo, os coprodutos ainda vai fazer um incremento com diminuição de custo na produção de proteína animal. Muito obrigada pela resposta. A próxima pergunta é da Isadora Duarte, repórter da Agência Estado. Ela quer perguntar para a Sula Alves o seguinte questionamento: qual a responsabilidade e papel do agronegócio brasileiro nesse cenário de insegurança alimentar mundial citado na sua fala? Boa pergunta, né? Aqui eu estou representando o setor de aves e suínos, né? Carnes e ovos, e carne de aves, carne de suínos. São proteínas de alto valor e que a gente busca, né, manter sempre essa acessibilidade, né? Então, papel em termos de segurança alimentar é que a gente, como comentei antes, produtor com aptidão, embora eventualmente, é lógico, né, os níveis de competitividade dependem de várias questões e oscila bastante, mas nós temos ainda condições de competitividade diferenciada, como qualquer outro país. Então, não é à toa que, por exemplo, no caso aí de proteína, né, de aves, nós estamos em mais de 150 países, suínos quase 100, e a gente tem buscado, né, produzir e estar presente em mercados que têm diferentes níveis de condições e aspectos econômicos, né, de acessibilidade, são proteínas que estão acessíveis. Então, nós estamos tratando aqui, né, eventualmente, de tema sustentabilidade e alguns requisitos que muitas vezes eleva o nível e eleva o custo de produção, enquanto que a gente também está falando de sustentabilidade no sentido de não haver fome também, que ele é um aspecto da sustentabilidade, e há países que as pessoas sequer têm
alimentos, né? Os números aí falam a respeito da insegurança alimentar no mundo, a ocorrência de fome crônica ainda, enquanto a gente tem países tratando de questões críticas relacionadas ao bem-estar animal, o que se pode ou não se pode fazer, né? Isso é um tema bastante amplo, mas enfim, indo objetivamente na resposta, é justamente trazer a possibilidade de alimentação, trazer a possibilidade de um acesso ao alimento de maneira justa a todos, sem que a gente desconsidere, né, o que nós estamos falando aqui das preocupações, das questões de mudança climática, situações que devem ser consideradas e tidas em conta, sem deixar de considerar isso e fazer uma produção sustentável. O que a gente viu hoje muito tratar de compre local, valorize o produto local, muito legal, muito interessante, mas não necessariamente isso vai ser sustentável. Para ser sustentável tem que ter aptidão. Por isso que a gente tem aqui produtores, né, representantes de produção de grãos, que é a base e a essência da nossa produção também de carnes, né? Aqui temos a pessoal da área de bovinocultura, que são alimentos de alto valor, de alta necessidade para o mundo inteiro. Então, a responsabilidade do Brasil ela é muito grande nesse debate, né? Tanto do aspecto de se falar de maneira de desmitificar esses sofismas que se criaram acerca da produção de alimentos, né? A gente tem tantos outros pontos para se preocupar. Ela é sim um fator gerador de preocupação, as mudanças climáticas, as questões que estão sendo tratadas, mas ela não diz respeito necessariamente só à produção de alimentos. Acho que virou-se aqui um foco, né, muito nefasto sobre a nossa produção de alimentos, sobre a agricultura, e a gente está basicamente, né, sendo o único alvo em alguns discursos que deveriam envolver outros aspectos, né, outros atores nesse processo, e ao mesmo tempo que a gente está produzindo alimento. Né, a gente fala de guerra, um dos drivers, né, de fome no mundo é guerra, são conflitos. E não há como você pensar em pessoas, né, tendo paz sem também estar alimentada. Então, é uma questão de equilíbrio, é o que se busca isso. E o Brasil tem condições de trabalhar dentro desse equilíbrio, né, mais que qualquer outro país que não tem aptidão produtiva como o Brasil tem para todos os tipos de alimento praticamente. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o Sérgio Bortoloso. Bem, eu queria dizer a todos vocês que nós somos, na verdade, uma união de entidades representativas que fizeram uma proposta global, discutir temas importantes, segurança alimentar, aquecimento global e sustentabilidade. Mas eu acho que o principal participante, a nossa principal aliada dessa nossa proposta de discussão, nós propomos uma discussão isenta, nós propomos uma discussão baseada, lastreada em atitudes, em informações, baseada em ciência, em que a gente tenha o respaldo da sociedade, não só brasileira, mas principalmente da sociedade global. A nossa principal aliada é a imprensa, porque senão não teríamos como frutificar essa nossa proposta, essa nossa discussão. Pra você ter uma ideia, quando fala em segurança alimentar, hoje, sem dúvida nenhuma, é um problema. A própria FAO e a OCDE declararam que o Brasil é um muito importante ator nesse processo. E a gente percebe nitidamente isso quando o nosso ministro, Roberto Rodrigues, diz que o Brasil hoje é um promotor da paz mundial. Haja visto que o Norman Borlaug ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ser produtor rural, por desenvolver segurança alimentar. Nosso ministro, Alisson Paulinelli, está mais uma vez indicado a concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, para que isso seja também gratificado com essa grande honraria global. Mas principalmente com relação à sustentabilidade, gente. Nós, infelizmente, ainda a questão sustentabilidade ela tem um viés ambiental muito mais profícuo, mas nós sabemos que a verdadeira sustentabilidade é aquela dos 3 tripés: sustentabilidade ambiental, econômica e principalmente social. Hoje nós não temos dúvida que o dano social que a falta do abastecimento e da segurança mundial pode causar, principalmente em países em que não tem recursos e nem renda média para pagar alimento caro. Você pegar os africanos, os asiáticos,
alguns do Oriente Médio, alguns até povos aqui da América Latina. Portanto, eu acho que a grande parceira nossa, não só essas entidades, mas a imprensa, que vocês trabalhem conosco, que vocês assimilem essa ideia, que vocês nos ajudem a fazer esse debate de uma forma isenta e baseada em fatores que a ciência nos diz. Por favor, queremos vocês, e eu acho da importância da imprensa desse GAF, vocês é que vão determinar o resultado final desse nosso evento, tá bom? Um grande abraço para vocês. Muito obrigada a todos que participaram da nossa coletiva. A gente vai encerrar por aqui. Tenham todos um bom dia. Bom dia, obrigada.